my trust is without borders. Let me walk upon the water. Glória a Deus, saudamos a todos nossos amados e queridos irmãos com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o seu devocional Examinai. Glória a Deus, estamos mais uma vez aqui, estaremos finalizando esse estudo da parábola do semeador, onde nós tomamos essa iniciativa conversando com um irmão em Cristo Jesus. Ele assim sentiu no coração e fez o pedido para que pudéssemos trazer um ensinamento sobre este assunto. Ele é inscrito em nosso canal. E nos pediu para que examinasse a parábola do semeador. E graças a Deus estamos aqui concluindo esse momento de examinação. Estamos aqui neste último vídeo e estaremos examinando o versículo de Mateus capítulo 13 e o seu versículo de número 8. Lucas capítulo 13, o versículo de número 8. E nesta hora eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram aqui comigo durante esses momentos de examinação da Escritura da Palavra de Deus. Eu creio que será de bom proveito para todos assim que puder, e aqueles que já ouviram, já assistiram, já aprenderam, que esta palavra produza bons frutos na sua vida. Glórias ao nome de Jesus. Vamos para a leitura do texto. Agora essa semente é a quarta tentativa. Essa quarta tentativa produziu muito, hein? A quarta tentativa do semeador lançando a semente. O texto vai dizer em Mateus capítulo 13, versículo 8, da seguinte maneira: mas finalmente a outra caiu em boa terra, que você seja essa boa terra, e deu fruto. Olha aí, e deu fruto. Aí vem a porcentagem: um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um grão. Quem tem ouvidos, ouça. Essa é a quarta tentativa. Sementes que produzem como pagamento da perseverança do semeador. Como está escrito em Eclesiastes capítulo 11 e o versículo 6. A perseverança é capaz de cobrar: número 1, a frustração; número 2, decepção; e número 3, tribulação. O problema não era a semente. Veja que sempre falamos sobre isso. O problema não é a semente, mas o tipo de terra, ou seja, os corações e as intempéries do campo. O coração. Essa quarta tentativa é sinal de perseverança, pois nela Deus resgatará os resultados que não apareceram nas outras vezes. Naturalmente, a ordem seria uma a 30, outra a 70 e outra a 90. Mas Deus sempre nos dá da sua plenitude para sermos fiéis em nossas primícias. E dessa maneira, Jesus traz a explicação da parábola
em Mateus capítulo 13, o versículo 23. Mas a que foi semeada em boa terra é aquele que ouve a palavra. Então, se você voltar lá no versículo de número 8, ele diz que mais finalmente a outra caiu em boa terra e deu fruto. Então, essa que caiu em boa terra é aquela que ouve a palavra. Se você ouve a palavra, você dá fruto. E você entende. Aqui, ó, é aquele que ouve a palavra e entende, este dá fruto. Então, este caiu a semente, a palavra de Deus caiu em boa terra, porque ele ouviu, ele entendeu e vai frutificar. Aí Jesus diz que ele produz a 100, a 60 e a 30 por um. O resultado da perseverança é resgatar o que se pode. Veja que a angústia rouba mais que Satanás e que a avareza assalta muito mais do que Satanás e a angústia. Aquilo que Deus pode vencer por nós produz retorno centuplo, mas aquilo que devemos fazer nem sempre. A fé vence a angústia e a generosidade vence a avareza. Mas por que o resultado não foi 90, 60 e 30? Porque ao conceder 10 vezes mais, ele prova a nossa fidelidade. Ali está o segredo da nova semeadura produtiva. Ou seja, era para ser 90, 60 e 30, mas ele dá 100 vezes mais, né? Porque ao conceder 10 vezes a mais, 1 por 100, ele prova a nossa fidelidade. Glórias ao nome de Jesus. Então veja que quando a palavra de Deus ela é semeada, os ouvintes ali vão para a igreja, vão para o culto. A pessoa está ali ensinando a palavra de Deus, ela está ouvindo, prestando atenção, de forma dedicada, de forma desejosa em receber, em ouvir a palavra de Deus, e ela compreende e entende através da ação do Espírito, e ela abre o coração para que essa palavra entre. A Bíblia diz que ela começa a dar fruto. Por quê? Porque ela pratica a palavra que ela ouviu, com certeza irá frutificar. E a Bíblia diz que ela produz a 100, a 60 e a 30 por um. Com esse tipo de pessoa, a mensagem do reino cai em boa terra. Tipo de terra que, negativamente falando, nem é duro, nem é superficial, nem ocupado. Positivamente falando, é receptivo e fértil. Esse tipo de pessoa ouve porque quer ouvir. Reflete sobre o que ouve, pois tem fé no pregador. Portanto, atinge certa medida de genuína compreensão. Ela põe a mensagem em prática e produz fruto. Conversão, fé, amor, alegria, paz, longanimidade e etc. A importância da frutificação espiritual como marca do verdadeiro crente é enfatizada mesmo no Antigo Testamento. Você pode ler, anote aí, Salmo capítulo 1, verso do 1 ao 3, Salmos 92, 14, Salmos 104, verso 13. Essa linha de pensamento tem continuidade nos evangelhos. Você pode observar Mateus 3, 10, Mateus 7, 17 ao 20, Mateus 12, 33 ao 35 e Lucas capítulo 3, versículo 8 e João capítulo 15. E no restante do Novo Testamento você ainda pode encontrar em Atos 12, 38, Atos 16, 31, Romanos 7, versículo 4, Gálatas 5, 22, Efésios 5, 9, Filipenses
4:17, Colossenses 1:16, Hebreus 12:11. Há, contudo, uma diferença no grau de frutificação. Nem todos são igualmente penitentes, confiantes, legais, corajosos e mansos. Daí também nem todos seres igualmente produtivos em conduzir outras vidas a Cristo. Mas no caso de um crente, a semente, a mensagem, produz 100%, no outro 60% e ainda no outro 30%. Não obstante, em cada caso a semente caiu em boa terra e produz fruto para a glória do nosso Deus. Então veja que esse terreno, que é a boa terra, acolhe bem a semente, porque é macia, funda, limpa, úmida e apropriada. Nela a semente, como diz o profeta, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Isaías 37:31. As pessoas simbolizadas por esse tipo de terreno ouvem e entendem a palavra. Esta não volta vazia, como está em Isaías 55:11, mas ela prospera. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 a 17, e no Salmo 119, nós encontramos inúmeras bênçãos para aqueles que buscam e amam a palavra de Deus. Nesta mesma parábola, em Lucas capítulo 11, versículo 15, Jesus aludiu a este coração como honesto e bom. Esse último terreno ainda nos mostra que mesmo entre os crentes dedicados, há diferente frutificação espiritual. Você pode observar isso no capítulo 8, versículo 23. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Que poder maravilhoso há na palavra do Deus vivo quando ela encontra um terreno propício para a produção. Glórias ao nome de Jesus. Esse coração é o coração frutífero. O coração que caiu, a semente que caiu entre os espinhos, simboliza um coração ocupado. O que caiu entre as pedras é um coração superficial. E aquele que caiu à beira do caminho é um coração endurecido. E observando desta forma, esta semente que caiu em boa terra produziu a 100 por 1. Ela retrata aquele que de bom e reto coração retém a palavra e frutifica com perseverança. Observamos dois fatos importantes que destacaremos neste exato momento sobre um coração frutífero. Número 1. Ouve e retém a palavra, como está escrito em Lucas capítulo 8, versículo 15. Lucas diz que essas pessoas ouvem com bom e reto coração e retém a palavra. Elas não apenas ouvem, mas ouvem com o coração aberto, disposto, com um firme propósito de obedecer. Colocam em prática a mensagem e por isso frutificam. Não diz que acolhe com alegria, mas acolhe e frutificam, diferente daquela semente que recebe a palavra com alegria, mas vindo as perseguições logo deixa a palavra. Essa parábola nos ensina a fazer 3 coisas. Eu quero que você anote isso aí. 3 coisas você deve fazer. Você aprendeu para que você seja uma boa terra. É ouvir, receber e praticar. Vou repetir. Você deve ouvir, receber a palavra e praticar a palavra. Nesses dias tão agitados, poucos são os que param a fim de ouvir a palavra de Deus. E eu dou graças por aqueles que assim ouvem a palavra de Deus e estão aqui juntamente conosco ouvindo esta palavra. Mas escassos são aqueles que meditam no que ouvem. Só os que ouvem e meditam podem colocar em prática a palavra e dar frutos. Essas pessoas são aquelas que verdadeiramente se arrependem do pecado, depositam sua confiança em Cristo
nascem de novo e vivem em santificação e honra. Elas aborrecem e renunciam o pecado, amam a Cristo e servem-no com fidelidade. O comentarista, o Irbes, diz que cada um dos 3 corações infrutíferos é influenciado por um diferente inimigo. No coração endurecido, Satanás mesmo rouba a semente. No coração superficial, os enganos da carne através do falso sentimento religioso impedem a semente de crescer. E no coração ocupado, as coisas do mundo impedem a semente de frutificar. Esses são os 3 grandes inimigos do cristão: o diabo, a carne e o mundo. Você pode observar isso em Efésios capítulo 2 e o versículo de número 13. O segundo ponto que nós devemos destacar de grande importância desse coração frutífero é porque produz fruto com perseverança. O que distingue esse campo dos demais é que nele a semente não apenas nasce e cresce, mas o fruto vinga e cresce. Lucas diz que ele frutifica com perseverança. Jesus está descrevendo aqui o verdadeiro crente, porque fruto, ou seja, uma vida transformada, é evidenciada pela salvação. 2 Coríntios capítulo 5, 17, Gálatas 5, 19 a 23. A marca do verdadeiro crente é que ele produz fruto. A árvore é conhecida pelo seu fruto. A árvore boa produz fruto bom. Estar sem fruto é estar num caminho que leva à perdição. A marca dessa pessoa não é apenas o fruto por algum tempo, mas a perseverança na frutificação. Há uma constância na sua vida cristã. Ela não se desvia por causa das perseguições do mundo, nem fica fascinada pelos prazeres do mundo e deleites da vida. Sua riqueza está no céu e não na terra. Seu prazer está em Deus e não nos deleites desta vida. É importante frisar que o semeador semeia a palavra. Há muitos semeadores que semeiam doutrinas de homens e não a palavra. Semeiam o que os homens querem ouvir e não o que eles precisam ouvir. Semeia o que agrada aos ouvidos e não o que salva a alma do homem perdido. Essa semente pode parecer muito fértil, mas não produz fruto que permanece para a vida eterna. Outros pregadores pregam palavras de Deus e não a palavra de Deus. O diabo também pregou a palavra de Deus, mas ele usou a Bíblia para tentar distorcer. Palavras de Deus na sua boca do diabo não são a palavra de Deus, mas palavras do diabo. E elas podem produzir frutos. Elas não podem produzir frutos dignos de Deus. Então, chegando à nossa conclusão sobre a parábola do semeador, observamos esses 2 pontos. Ela ouve e retém a palavra e produz fruto com perseverança. Não devemos subestimar as forças opositoras da semeadura. É uma reflexão, 3 reflexões que nós devemos ter sobre a parábola do semeador. Que não devemos subestimar as forças opositoras à semeadura. Número 1. Jesus começou dizendo que precisamos ouvir e terminou dizendo: quem tem ouvidos, ouça. O diabo, o mundo e a carne se armam para impedir a conversão dos pecadores. A segunda observância que nós temos que fazer, uma reflexão, é que não devemos superestimar as respostas imediatas, ou seja, as aparências enganam. Nem toda pessoa que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.
Muitas pessoas vão aderir à fé cristã, mas sem conversão. A terceira reflexão que nós devemos ter é que não devemos subestimar o poder da palavra de Deus. A verdade é tão poderosa que até nos terrenos pedregosos e espinheiros ela nasce e no bom solo produz a 100 por 1. Então chegamos à conclusão desse estudo maravilhoso, onde aprendemos e desejamos que você faça parte dessa quarta tentativa, que você seja essa boa terra, né? Onde na parábola do semeador, o Senhor Jesus nos ensina uma grande e permanente lição. É nosso dever prioritário, meu e seu, como os seus servos, semear a palavra de Deus utilizando todos os meios, a tempo e fora de tempo, como está dito em 2 Timóteo 4:2, orientação de Paulo a Timóteo. Somente assim teremos um ministério abençoado, pois Deus dá a semente ao que semeia. Vimos ainda na parábola que apesar dos terrenos variados, a semente é uma só, ou seja, eles é que precisam mudar em relação a esta, e não ao contrário. É urgente, irmãos, a evangelização mundial por intermédio da pregação e do ensino da palavra de Deus. Então, nós encerramos por aqui esse momento de examinação. Você que é essa boa terra, que você possa continuar ouvindo a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, peça auxílio ao Espírito Santo de Deus e Ele vai lhe instruir para que você, ouvindo, entenda e essa palavra permaneça em vós e possa produzir frutos dignos de arrependimento. E saiu um semeador para semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, a outra parte da semente caiu entre as pedras, e outra parte da semente caiu entre os espinhos, e por fim, uma parte da semente caiu em boa terra. Meu desejo e o desejo de Deus é que você seja essa boa terra, esse seu coração seja essa boa terra, para que venha produzir a 100 por 1. Finalizamos aqui, gostaríamos de agradecer a todos os nossos amados que ficaram conosco todas as manhãs ou em algum momento puderam assistir, meditar e estudar juntamente conosco através deste vídeo. Gostaríamos de agradecer a todos os nossos amados irmãos e o nosso irmão que é inscrito no nosso canal, @JuniorBike, ele que assim nos opinou para que possamos trazer esse momento de examinação da Escritura. E aqui eu finalizo, agradeço a todos, dizendo que Deus é aquele que lança a sua palavra e ela não voltará vazia. Esse é o seu devocional Examinai. Glórias ao nome de Jesus. Trarei um último vídeo curto falando sobre essas 4 tentativas, o que significa essas 4 tentativas dentro do Velho Testamento até o período que Jesus ele veio a esta terra. Não perca esse último vídeo de subsídio da
parábola do semeador. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos guarde e livre de todo mal. E até o próximo momento com o seu devocional Examinai. E de antemão, nós traremos uma meditação sobre a parábola do rico e Lázaro. Você não pode perder a parábola do rico e Lázaro. É o nosso próximo momento do devocional Examinar. Forte abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo momento examinando a Escritura.